Uma apresentação feita por um grupo de oposição do Goiás acabou repercutindo muito nessa sexta-feira, dia 19 de dezembro, reta final da temporada, repercutiu muito em todo o país. É uma apresentação que a gente vai detalhar aqui daqui a pouquinho, que traz o balanço financeiro do clube em 2025, no seu segundo ano de Série B, tá? Não é por acaso que a gente está fazendo esse vídeo. Os números assustam e os números, mais do que indicar uma crise financeira aguda no Goiás, a gente considera que é um grande símbolo, um grande resumo de um momento delicado, crítico, superinflacionado do futebol brasileiro. Eu acho que é importante entender que esse não é um vídeo sobre o Goiás, Cássio. Que a crise financeira que o Goiás vai mergulhando, indo para a sua terceira temporada consecutiva na Série B, ela diz muito mais sobre a loucura que o mercado vem se transformando do que sobre uma gestão descontrolada do clube. Obviamente que para a oposição do Goiás, o ângulo não é esse, né? Para a oposição do Goiás, a crítica é numa gestão mais descontrolada de dinheiro que vem sendo feita num dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Antes de passar a palavra para Cássio, antes da gente trazer esses números para a tela, eu queria só contextualizar essa reportagem que a gente está vendo, um trechinho dela aqui na nossa tela, tá? Do site Mais Goiás. A reportagem é assinada por Larice Santos, tá? Vocês estão lendo aqui o título junto com a gente. A oposição do Goiás condena a gastança na temporada 2025. O texto, ele começa apontando, Cássio, que esse grupo de oposição se baseou, tá, na apresentação de um levantamento contábil que o próprio portal da transparência do Goiás publicou, o que é absolutamente louvável, inclusive, tá? Esse balanço, que considera o período de janeiro a novembro, porque os números de dezembro ainda não foram fechados, apontam um déficit de quase 70 milhões. Um cenário que gerou apreensão entre os conselheiros e ex-dirigentes quanto ao futuro do clube, tá? Cássio, é uma pancada muito grande, tá? Esses números que eu já vou trazer agora para a tela. Salta aos olhos. Na verdade, eu diria que os olhos se perdem, porque são tantas coisas que saltam aos olhos quando a gente vê esse balanço. Mas eu diria que pelo menos 3 números saltam aos olhos. O primeiro, aquele que aparece em vermelho. Um prejuízo de 69.741.000 reais, Cássio. Um déficit gigantesco, tá, na receita e nos gastos no balanço do Goiás de 2025. Isso ainda vai ser oficializado daqui a 3, 4 meses, tá? Também salta aos olhos o custo total da operação do Goiás, que se aproximou de 120 milhões. Está ali 118 milhões, 209 mil reais. Mas eu diria, Cássio, que quando eu vi essa lista, Cássio, foi engraçado que eu mandei para Cássio e ele já olhou logo o prejuízo, o número em vermelho. Quando eu mandei a lista, o que me saltou aos olhos foram os meses de abril, de julho e de agosto, multiplicando para o de outubro, tá? Fundamentalmente o de outubro, quando o custo mensal com o futebol do Goiás na segunda divisão foi acima de 8 milhões. Tá? 8 milhões e meio em abril, 8 milhões e 400 mil em julho, 8 milhões em agosto. Em outubro, Cássio, com demissão de Mancini, com contratação de Carille, explodiu para 9 milhões, tá? 392 mil por mês, tá? Muito acima do que seria a folha anunciada, a folha salarial, não é o custo total do futebol, mas a folha mensal do Atlético Paranaense, por exemplo, que era o clube protagonista e de maior poder financeiro nessa Série B de 2025, Cássio. Enfim, fiz toda a apresentação, queria tua visão sobre a gravidade desses dados apresentados pela oposição do Goiás, tá?
E se você considera algo muito mais crítico para o Goiás, ou se você concorda comigo que sinaliza meio que um caminho extremamente perigoso que o futebol brasileiro entrou, tá? Um caminho que eu não sei se é sem volta. É o caminho do dinheiro das ligas sendo utilizado como se fosse receita recorrente. Eu acho que passa muito por isso. A gente aqui já falou bastante sobre o esporte, né, nesse aspecto. A crise é muito mais acentuada, mas de certa forma Ceará e Fortaleza também receberam dinheiro da liga e para assim não virou tanta estrutura assim. No caso do Goiás, que até teve uma parte até maior, inclusive, tá? O acordo do Goiás foi de 152 milhões e 480 mil reais. Quando ele foi firmado, na ocasião, vendido por 20%. Né? Teve, os clubes recompraram 5%, mas o acordo original, que inclusive está no demonstrativo contábil do Goiás, seria recebendo 88 milhões e meio em 2023, 22 milhões 148 mil em 2024 e a última parcela de 37 milhões 231 mil em 25. E cruzando, como o Goiás recebeu assim como os outros, e aí cruzando esse dado com esse balanço, tipo, a gente vai ver o demonstrativo contábil do Goiás até 30 de abril de 2026, mas a impressão que fica é que o dinheiro da Liga vai cobrir esse rombo. Como aconteceu nos outros balanços. O balanço de 2023, que é o primeiro que celebra isso aí, ele terminou com um superávit, ou seja, mais receitas do que despesas, assim, de 124 milhões. Só que, assim, de forma artificial. O Goiás estava... por que eu fui para 23? Primeiro, porque quando foi celebrado o acordo, e segundo, porque foi o último ano do Goiás na Série A. Em 23, a receita... O que é receita recorrente? Até para... Receita recorrente são as receitas regulares do clube de futebol, como mensalidade de sócio, bilheteria, cota de televisão, sócios, venda de camisa, patrocinadores, enfim. Uma venda de um jogador não é venda recorrente, não é receita recorrente, é receita extraordinária. Você pode até colocar que você tem uma previsão de vender o jogador, mas não necessariamente você vai vender o jogador por 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. Imagine, então, um contrato desse tamanho. É um contrato de 50 anos. Tanto é que passou o cometa Halley, o Goiás pegou, como todos os outros da LFIO pegaram, e pegou esse cometa Halley. A receita recorrente do Goiás em 2023 foi de 89 milhões e 972 mil reais. Na ocasião, a despesa ali já foi de 114 milhões. Ou seja, 25 milhões de reais negativos que acabam virando positivos porque você bota ali, você considera tudo para fins contábeis. O Goiás nem recebeu tudo de uma vez em 23, mas de forma contábil ele colocou ali já que recebeu. Acho que fez isso, se eu não me engano, foi o Ceará também, assim. Porque, tipo, você recebeu, você vai ter direito a essa bolada. Alguns clubes contabilizaram já no primeiro ano 23 que recebeu tudo, ou seja, contabilizou para fins contábeis que recebi, mas que seria de forma parcelada o depósito. Outros só foram colocando a cada ano o que recebeu, certo? Então, não sei porque não sei porque não teve um padrão, mas isso os clubes fizeram de forma diferente. Então o Goiás acabou colocando tudo, Fred, e um déficit de 25 milhões virou um superávit enorme de 124. Aí quando isso foi em 2023, tá? Quando você vai para 2024, o déficit do Goiás já foi de 69 milhões de reais. A receita líquida foi de 37 milhões e 900, ou seja, inclusive até vale, isso aqui é muito claro, é muito didático, o que é ser primeira e ser segunda divisão. Goiás na primeira divisão, receitas recorrentes do Goiás, juntando tudo, não é só cota de televisão não, é tudo. O Goiás da primeira divisão em 23 é um clube de 89 milhões, o Goiás da segunda divisão em 2024 é um clube de 37 milhões. Isso, assim, a porrada é muito grande. Agora, o custo a despesa do Goiás, que foi de 114 em 2023, em 2024, até que eu estou falando porque eu estou clicando uma aba com a outra. Em 2024, essa despesa ela foi de 73 milhões, Fred. Porque aí você junta
despesas administrativas, despesas tributárias, e no fim das contas, o Goiás acabou tendo esse saldo negativo, que é isso que eu estava falando, assim, que fica meio óbvio que vai ser a cobertura desse prejuízo, assim, a solução desse prejuízo vai ser o dinheiro da Liga. E aí eu acho muito frustrante, como achava com o Sport e naturalmente acho com o Goiás também, que passe um cometa para você, de repente, pode mudar o clube e no fim das contas, isso foi em 23, tá? Aí a gente está em 25, não sobrou mais nada disso e você está usando esse dinheiro só para pagar a conta do ano. Você não está pagando uma conta, você não está pagando... Até imagino que o Goiás tem reservado uma parte para a melhora da serrinha, do estádio dele. Mas não o suficiente. O Sport, por exemplo, de 120 milhões, que depois, como ele recomprou, né, virou 90, 10 milhões é que ele usou no estádio da Ilha do Retiro. É muito pouco, né? O 25 do Sport termina com a impressão de que não sobrou nada e o clube, a partir de agora, só tem 15% da receita de televisão. Eu acho que é a mesma coisa com o Goiás que vai acontecer. E com um agravante que o Goiás vai para a terceira temporada. Era essa pergunta que eu ia fazer, porque você vinha alertando isso, Cássio. A gente fez vários programas já, desde a reta final da Série B do ano passado, quando a gente comentava assim, para quem está caindo, sob a ótica dos que acabaram sendo 3 nordestinos rebaixados, né, Sport, Fortaleza e Ceará, pela ótica de quem está sendo rebaixado, o ideal é que os clubes mais ricos subam. Mas você alertava, veja, o Goiás, indo para o 3º ano de Série B, ele já passa a ter um comprometimento muito severo na sua viabilidade financeira, Cássio. Veja, a gente está vendo um clube que baixou, né, para, você falou, foi na temporada passada 37 milhões, foi de né? 39 para 37. Isso. E nessa temporada 2025, faltando o mês de dezembro, estava em 43 milhões de receita. Né? E só um detalhezinho, eu fui falando a despesa total, mas só a despesa, o custo do futebol, para ser de forma, porque eu estava juntando tudo. Isso aqui Bruno, em 23, sendo Série A, o custo do futebol do Goiás foi de 78 milhões e 400 mil reais, certo? Ou seja, foi até um pouco abaixo da receita líquida, que foi de 89 milhões. Mas aí o Goiás teve outras despesas. Por exemplo, teve 25 milhões de reais de despesa administrativa. Aí sabe-se lá se é só contrato de executivo, se reforma do CT, reforma do Estado, tá tudo aí. Mas, enfim, tem outras despesas. Mas só do futebol, que aqui a gente fala do elenco de forma didática, foi 78, foi um pouco abaixo da receita líquida, 78. Aí você vai para 24, que é 37 milhões e 975 mil reais de receita de tudo. E o futebol Goiás gastou 76 milhões e 400 mil reais. Gastou basicamente... O futebol do Goiás, isso de 24. O que a gente está vendo na tela é 25, tá? Isso Sim. Que eu estou falando, porque, detalhe, o balanço, ele só fecha em 31 de dezembro. Então, o balanço vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e no ano seguinte o clube pode divulgar até 30 de abril do ano seguinte. Então, esse dado que eu estou falando já foi de 24, no primeiro ano do Goiás, na Série B. Ele quis fazer um bate-volta, só que a aposta do Goiás para o bate-volta foi o futebol consumindo, basicamente, o que consumia na Série A. E, tipo, em um ano não muda tanto não, ou seja, o Goiás pegou o dinheiro da Liga, botou tudo no time e o time não subiu. Sim. E repetiu isso esse ano, né? Veja, pelo que a gente está vendo na tela, ele dobrou a aposta, na verdade. Porque, veja, veja, o futebol, só o custo de futebol, repito, em 23, 78,4 milhões. Isso na Série A. Em 24, no primeiro ano da Série B, 76,6 milhões. E o que a gente está vendo na tela, faltando dezembro, tá branco, tá em branco ali, viu? Tá faltando dezembro. Vai bater em 90 milhões ou perto 82,5 milhões. Caramba, assim, o 24 já foi basicamente a receita de primeira divisão. E 25, para não ter dúvida, superou a da primeira divisão. Desculpa, o custo da primeira divisão. É bizarro, pô. Agora, isso se refletiu... É a mesma coisa que eu falava em relação ao esporte e, de certa forma, dos outros times. Eu falo do esporte, não sei se tiver algum torcedor do Goiás, é porque a gente aqui é do Recife e a gente viveu isso nesse cenário. Esse dinheiro todo se refletiu de forma proporcional
a um time técnico como um time de primeira divisão, assim, nesse nível. O tanto que, ou seja, o tanto que o futebol simplesmente inflacionou. O jogador mediano passou a ganhar 2x e ponto. Veja, o clube viu um cometa passar, encheu de dinheiro. Na hora que o clube foi pensar em fazer alguma coisa, o mercado já está dizendo, ó, todo mundo agora custa 2x. Só que em vez de o clube não aceitar isso, essa inflação, essa superinflação do mercado, Fred, os clubes se submeteram imediatamente a isso. E o balanço de 24 do Goiás e esse relatório de 25 mostram que o Goiás... Porque o time do Goiás, ele não era para isso tudo. Ou seja, ele simplesmente ele se sujeitou ao mercado. Independente, ele não... Se fosse a realidade de 24, o time de 24 não era a parte técnica do de 25, desculpa, o de 23, não é, ele não se refletiu em 24 e em 25. Não sei se tu está acompanhando Sim. Assim, simplesmente, isso não é só o Goiás, não, foi o Goiás, simplesmente, ó, os clubes têm dinheiro, beleza. O mercado, quando eu digo mercado, é agente de futebol, jogador de futebol, staff, na hora, todo mundo agora dobrou de valor. É isso. Nenhum clube rebateu isso, pô. Perfeito. E eu acho, Cássio, quando eu quis fazer esse vídeo, quando a gente se organizou para trazer esse vídeo até você que está assistindo, é justamente por isso, Cássio. Porque se a gente achar que isso é só uma administração danosa do Goiás, a gente está sendo cego. A gente não está olhando o problema na sua complexidade. Porque isso que foi feito pelo Goiás, foi feito pelo Sport, foi feito pelo Ceará, e vai ser feito de novo em 2026. Porque a injeção daquele bônus da LFU, os clubes pegaram, os clubes gastaram irresponsavelmente, o mercado inflacionou, tá? De uma forma... E o mercado vai retrair? Se o mercado não retrair, o que a gente aí, vai ver aí lascou, porque não há mais repasse da LFU. Se o mercado não retrair, o que a gente vai ver é um endividamento cada vez mais brutal, tá? Cada vez mais brutal desses clubes. E se a gente vai para a Série A, a gente vê isso já de forma muito clara. E isso vai gerando ramificação. Teve uma notícia logo no começo do mês que me chamou a atenção. Curitiba, retornando para a Série A, o Curitiba, ele fez uma proposta, fez uma sondagem por Sacha, atacante do Red Bull Bragantino. Sacha pediu 1 milhão por mês de salário para o Curitiba. Veja. Gabigol que está no rompimento quase que obrigatório com o Cruzeiro. Como é que o Cruzeiro vai encontrar um time para Gabigol jogar em um salário de 3 milhões de reais, Cássio? Essa loucura da Série A, que alguns clubes podem dar conta dela, Flamengo, Palmeiras, outros tentaram, via injeção do dinheiro da LFU, equiparar, outros por SAF, como Bahia, né, como Cruzeiro, como Atlético Mineiro. Isso escoou também para a Série B, e aí é essa loucura. Veja só, se a roda não quebrar, quem quebra são os clubes. Se a dinâmica para 2026, para 2027 não for diferente, balanços como esse do Goiás vão ser recorrentes, Cássio. E aí, já pensou quebrar porque você teve mais dinheiro? É uma coisa até curiosa, ou seja, o motivo para você quebrar de vez ser justamente porque você teve uma bolada de 120, 130, 140 milhões de reais. No caso de Gabigol, acho que quando o Cruzeiro fez, o Cruzeiro já superestimou o salário dele, né? Ele já estava no abaixo assim, o mercado meio que já sabia, o Cruzeiro foi lá e bancou. Então, assim, tem um pouco de vacilo do próprio Cruzeiro. O de Sacha, assim, me parece mais uma oferta para não ir, porque assim, não é possível que ele pediu 1 milhão e algum outro clube vai pagar 1 milhão. Só dar uma informação aqui. Esses números que a gente está falando aqui do Goiás, esse da tela é o da matéria que o Fred citou. Mas os que eu estou falando demonstrativo contábil, todos os demonstrativos contábeis, todos eles estão no site do Goiás, tá? Na aba transparência. Inclusive, deixa até o elogio. O Goiás tem todos os documentos desde 2008.
Assim, que são quase, daqui a pouco são quase 20 anos de relatórios publicados pelo Goiás, então assim, é raro. Mas enfim, tá tudo à disposição lá, e se você abrir um demonstrativo contábil de 23, você bota Ctrl F e escreve Forte União, e vai direto para... Porque tem as notas explicativas, aí vai direto para o trecho, aí você pode até ver lá pagamento, enfim, tem tudo detalhado se quiser dar uma olhada. Tem uns números que são mais complexos, mas tem umas coisas que são mais acessíveis. E sobre a realidade do mercado, eu bato nessa tecla há algum tempo, mas nesse caso eu acho que os clubes simplesmente submeteram rapidamente. Assim, a síndrome do novo rico, ela bateu em muita gente. E detalhe que eu estou falando dos dinheiro da Liga, mas ainda tem das SAFs também. Então, na verdade, o momento econômico do futebol brasileiro foi de muita injeção de capital. Ainda tem um terceiro, na verdade, que é os patrocínios das bets, que é muito acima de todos os patrocínios anteriores. Então, na verdade, assim, foram três correntes. São três correntes. E alguns clubes conseguiram extrair dinheiro das três correntes. Assim, seja do dinheiro da SAF, seja dinheiro da SAF, dinheiro da Liga e dinheiro das bets. O mercado ele subir de forma é até compreensível, mas a questão é que o nível técnico não foi. A questão foi que por exemplo, não é que as folhas aumentaram porque todo mundo começou a pegar. Ainda que jogadores estrangeiros apareceram bastante, embora eu tenha começado uma conversa ridícula de reduzir, enquanto todo mundo está aumentando, ou seja, reserva de mercado para o Campeonato Brasileiro não dá, né, meu irmão? Mas enfim, não passou no primeiro momento. E o meu ponto é que parte dos mesmos jogadores simplesmente tiveram salários ampliados, Fred. Simplesmente porque os clubes tinham mais dinheiro. Não era porque o cara fez mais gols na última temporada, não é porque o cara viveu uma ótima temporada, é porque o cara fazia parte do circuito e agora o circuito tem mais dinheiro, ponto. Mas aí eu acho que faltou para cada clube que viveu com essa situação ser mais pé no chão. Assim, a síndrome do novo rico, assim, ela foi muito forte. No caso do Goiás, eu não tenho a informação de que se o Goiás ficou comprando um jogador atrás do outro, por exemplo, o Sport fez isso, mas gastou muito com futebol, seja com elenco, com folha. A folha do Goiás era uma das maiores da Série B. Veja, a gente até tem uma produção de um levantamento para depois fazer das folhas. O Goiás até projeta ainda ter uma das maiores folhas da Série B. Mas a escala é diferente. O Goiás não tem mais a LFU. Essa torneira fechou. Essa torneira fechou e a impressão é que o dinheiro foi no ralo, como foi no ralo dos outros clubes. O terceiro ano do Goiás, ele seria difícil por si só, por ser o terceiro ano na Série B. Mas na hora que você é o terceiro ano, e isso significa que você ainda está justamente sem a receita extraordinária que você teve nos últimos anos, ou pelo menos no volume que o Goiás teve, que obviamente, Fred, pode ter alguma parte, pode ter uma outra parcela que ficou, isso pode acontecer. Mas, por exemplo, segundo o próprio Goiás, era 152 milhões. Né? A primeira parcela, que foi de 23, já foi de 88 milhões. Sim. Então, assim, a maior parte já foi. Se tiver alguma coisa para receber, é uma parte menor. Cássio, então, é um Goiás numa situação bem adversa para esse terceiro ano da B. A ausência do mês de dezembro, como a gente sabe que a LFU paga em dezembro, tá? A gente deve ter aí uma receita próxima daquele mês de julho ali, quando o Goiás recebeu 12 milhões, tá? Lembrando, para não confundir, mas para não confundir, esse pagamento é o anual. É o do ano, da receita corrente. Não é. É porque talvez o mês de dezembro seja um mês de superávit, assim como foi julho, porque é um mês. Mas esse mês já é da Série B. Mas o Goiás está na Série B, Fred. Não tem tanto para receber, não. Não, mas veja só, como ele recebeu em julho, deve ser algo muito parecido, Cássio. Do repasse da LFU, proporcionamento, deve ser. Veja só, não é 12 milhões, não. É algo em torno de 3, 4 milhões. É por aí, tá? É algo em torno de... é verdade, só que ele já estava na Série B, Cássio. Verdade. Eu tô falando aqui
considerando um patamar de Série A, mas é isso Não, mesmo. é um valor menor. Pode até ser 10, menor. tem uma cota ali 9, porque a cota da B é 13 milhões. Aí, de repente, Isso. da LFU tem alguns acordos que a gente, enfim, não tem tanto acesso, ninguém... Não, é verdade, verdade. Eu tava fazendo a conta pelo que eu sabia que o Sport tinha a receber. Não. O do Goiás vai ser menos. O Sport, queira ou não, mesmo 20º, foi Série A, né? Então é isso, tá, Cássio? Eu acho que serve de alerta que as coisas precisam mudar. De E acordo aqui, para com... mim, fica o alerta para, além do Goiás, está muito claro, mas para Sport, Ceará e ainda em menor grau, Fortaleza. Veja, depois de você alcançar um patamar, qualquer ano adicional na Série B é outro rebaixamento. Sim. Enquanto alguns clubes, a permanência na Série B é um objetivo e tal, não ofende, ou então se não subir não ofende tanto. Para o Goiás, um ano a mais na segunda divisão é outro. Para mim, o Goiás foi rebaixado nos últimos 2 anos também, na hora que o Goiás É não a sobe. mesma coisa, exatamente. E aí, Cássio, o Goiás, a gente vai até fazer também um vídeo sobre isso, tá? O jornal Diário do Nordeste do Ceará, através do seu caderno de esporte jogada, ele faz uma projeção de folhas para o ano que vem e projeta o Goiás em 3,5, tá? Em 3 milhões e meio, que, como o Cássio já tinha dito, é uma das folhas mais altas para 2026. Mas a gente vai precisar ver se esses 3,5 se transformam em 6, 7, 8 ou até 9, como foi, tá? Uma previsão inicial, que pela tela já ficou muito defasada, lá de julho, era que a folha do Goiás dessa Série B seria de 3,8, mas está muito claro que o custo do futebol do Goiás é muito acima disso. Muito mais alto, exatamente. Ou a folha estourou completamente do que era projetado, ou existem parcelas de jogadores, porque custo folhas futebol, adicionais. Isso. O custo do futebol tá, eu acho que considera, tipo, se comprou um jogador, tá aí, tá ligado? Tá aí. Sim, tá aí. Isso não é só custo do futebol, não é só folha. Tá entendendo? Ou seja, tem parcelas de jogadores, claro. Eu não sei se as despesas operacionais do futebol também entrariam aí, né? E tem que ser aí, até porque as administrativas ali são menores, assim, enfim. São 2 custos, que o centro de custo do Goiás é dividido em 2 aí, custo de futebol e custo administrativo. Enfim, não está detalhado se... Por exemplo, ali, ó, o Goiás fez 22 contratações, mas assim, eu imagino que estejam no custo de futebol, assim, que elas estejam... Sim. A luva do jogador não vai para despesa administrativa. Vai pro... E é um clube caro, viu, Cássio? Clube caro, Goiás. Tem meses aí de quase 13 milhões. Mas é isso, eu bati nessa tecla. Veja, eu bati nessa tecla. Em 24, o custo de futebol do Goiás é como se o clube não tivesse sido rebaixado, porra. Assim, ele jogou a segunda divisão. Ele foi pior em 25, pô. Ele foi pior em 25. Foi muito pior em 25. A gente tá falando de 24, mas 25 tá aqui na nossa cara. Deu errado em 24, dobrou a aposta e deu errado de novo em 25. Tá? E eu não sei se o Goiás pode se dar o luxo de não dobrar a aposta de novo. A questão é que a aposta está sendo dobrada, mas tendo lastro. A questão é que agora acabou o lastro. Isso. Então, Cássio, você tem uma perspectiva de que... De dificuldade. A torneira tem que fechar. Veja, né? Se a gente analisa aqui, eu estou falando, tendo cuidado já que Goiás, o algoritmo pode estar entregando para torcedores do Goiás, e tendo cuidado de estar falando para gente que não conhece a gente. Então, assim, a gente sempre analisa, se a gente analisa todos os clubes com esse perfil, com dificuldade, por que eu não vou dizer que o Goiás está com dificuldade? Eu imagino que vai ter, e repito, qualquer clube que estivesse no terceiro ano era para estar preocupado. E é o terceiro ano sem a liga. Aí, meu irmão. É isso. Enfim, pode subir, pode, porque o Goiás continua sendo um dos principais clubes da segunda divisão. Mas talvez seja justamente no ano de menor capacidade financeira para isso. Quando terminar esse vídeo, procure no nosso feed um vídeo sobre as primeiras projeções das folhas dos clubes de Série B para 2026, porque a gente vai entender que o que acontece com o Goiás não acontece só com o Goiás, tá? A gente não vai detalhar, por exemplo, os balanços desse ano de cada um, mas a gente já vai jogar o que foi levantado para 2026, debater em torno disso e entender se 2026, Cássio, vai ser o primeiro ano de um freio desse mercado insano ou se vai ser, mais uma vez, cartas e fichas na mesa, triplicando a aposta, tá? E agora com dinheiro que nem existe mais. A gente vai saber se jogadores vão ceder
para reduções salariais ou não, tá? Se treinadores vão ceder, se o mercado vai começar a dar alguns passos atrás ou não, tá? Se você conheceu 45 minutos nesse vídeo, a gente pede que dê uma força. Se inscreve no canal, a gente garante que nossos conteúdos são conteúdos de qualidade, são conteúdos mais aprofundados, são conteúdos que trazem temas que completam o seu consumo sobre futebol, seja qual for a sua mídia, o seu canal preferido, tá? Aqui você vai sempre encontrar um ângulo diferente, um conteúdo especial. Então, segue o nosso canal, ativa as notificações, porque é importantíssimo pra gente, tá? Se você quiser dar uma força ainda maior, aí você pode se inscrever no nosso clube de membros que a gente está construindo, que a gente está detalhando. Acho que fomos o último canal aqui do YouTube a criar um clube de membros, mas em 2026 ele começa para valer e a gente vai trazer muitas novidades, tá? Nos apresentando, já que eu não fiz isso no começo do vídeo, eu sou Fred Figueroa, fiz esse programa ao lado de Cássio Zirpoli, a edição é de Gabriel Costa, nós somos o 45 Minutos, estamos há 11 anos nessa estrada, falando do Nordeste, agora cada vez mais do Nordeste para o Brasil. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.